A partir desse exato momento, nós vamos estar trazendo o tema do estudo sobre os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Por que eu estou trazendo esse tema tão importante, tão significante? E muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas têm nos procurado nesses últimos dias, principalmente quando termo de cultos, eles nos perguntam e fazem algumas perguntas acerca dos dogmas. E eu quero trazer alguns dogmas e trazer também os significados que a Igreja Católica colocou como doutrina para se praticar. A primeira doutrina romana de um dos seus dogmas foi no ano de 416 a respeito do batismo de criança. Ou seja, de Gênesis ao Apocalipse, se você fazer um estudo mais detalhado, com mais profundidade, você não encontra nenhum discípulo, nenhum profeta, nenhum homem de Deus ou mulher de Deus batizando-se criança. Então foi a Igreja Romana que criou o batismo de criança, ou seja, inventou. A palavra dogma, ela vem do grego. No original, o significado é um conceito que se vira-se uma doutrina. Então está aí o significado da palavra dogma. Ela é grega e é um conceito que se forma-se uma doutrina para a pessoa depositar sua fé e obedecer e seguir estas ordens. Então nós vamos estar aqui mostrando que Jesus Cristo, quando nasceu, quando se fez uma semana, a Bíblia relata aqui em Lucas, no capítulo 2, versículo de número 22, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele foi apresentado, ou seja, ele não foi batizado quando a mãe dele, Maria e José, levou ao templo. Ele ainda, até tanto, ele não tinha batizado, eles não levaram ele lá para batizar, ele foi apresentado. No mesmo livro de Lucas, se você quiser tirar a dúvida aí, a Bíblia fala no capítulo 3, versículo de número 21 e versículo 22, acontece-se o batismo do Salvador. E no versículo 23 a Bíblia fala que ele tinha cerca de quase 30 anos de idade. Então aí a primeira heresia no ano 416 acerca-se do batismo. Então não tem dúvida nenhuma, é antibíblico, e eu quero trazer todos os esclarecimentos acerca-se dos dogmas. No ano 400, a oração pelos mortos e o sinal da cruz feita no ar. Todas as pessoas que são católicas, apostólicas, romanas, quando chegam de frente aos seus templos, eles têm uma reverência de fazer o sinal da cruz. Então o sinal da cruz não é de 100 anos para cá, não. Ele começa a ser vigorado como um dogma, como uma lei, como uma doutrina a partir do ano 400. Então no ano 400 aconteceu, já estava fazendo orações pelos mortos e o sinal da cruz feita no ar. No ano 431, Maria é proclamada a mãe de Deus. Uma outra observação que eu quero fazer aqui com muita cautela, com muito cuidado, na verdade, Maria, ela não foi a mãe de Deus. A Bíblia relata que Maria foi a mãe do Salvador, ou seja, foi a mãe de Jesus Cristo. Então, outro ensinamento errônico, outro ensinamento errado, que se torna uma heresia muito forte, tá bom?
para você que é muito inteligente, para você que gosta de pesquisar, que gosta de aprofundar em adquirir conhecimento, é uma oportunidade que vocês vão ter. Hoje nós temos ao nosso favor, né? Tem aí a internet, e tudo que eu estou falando aqui vocês vão estar na internet e vai estar examinando, vai estar pesquisando se essas datas é verdadeiras, se elas são mentiras, são invenção da minha pessoa que quer estar expondo alguns dogmas formado pela Igreja Católica. No ano de número 609 começou o histórico dos papados. Ou seja, no ano 600 começa assim o histórico do Papa. Por que que eles criou no ano 600? Porque tinha que ter um maioral, tinha que ter um manda-chuva, tinha que ter um líder religioso para dominar toda a religião católica. Então, os papas começam a ser papa a partir do ano 600. Aí você vai estar, no decorrer dessa fala minha, dessa palestra, desse estudo, você vai estar aproveitando e vai estar na internet aí tirando as suas dúvidas acerca dos dogmas. Vamos estar aqui dando prosseguimento. No ano 609 começa assim o histórico do ano 609, começa assim o histórico dos papados. Então no ano 609 começa o histórico dos papados. No ano de 789 inicia-se o culto das imagens das relíquias. Então, até então, se a gente for observar, no ano 33 até o ano de 196, a Igreja Apostólica Católica Romana, ela não seguia esses dogmas, ela só adorava o que a Igreja Evangélica hoje adora, só a Jesus Cristo. Porque até Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala que só um merece toda honra, toda glória e todo louvor, ou seja, só o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ela conseguiu ser uma igreja verdadeira até no ano de 196. Então, a partir do ano 197, eles começam os seus dogmas, começam as suas doutrinas para que os seus fiéis viessem se seguir. Então, todas essas doutrinas, lembrando as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, ouvindo a nossa fala, achando muito interessante a minha colocação sobre os dogmas, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela viveu um período adorando só a Jesus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois começam vir os dogmas, vir as suas ideias, para que as pessoas viessem se romper tudo aquilo que aprendesse com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No ano de número 819, a festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez. No ano de 880, a canonização dos santos. Então as pessoas que quando morria e aparecesse para alguém, fazia algum milagre, para uma ou duas ou mais 3 pessoas, virava-se santo. Então foi nessa época que começou a canonização para uma pessoa virar-se santo. Hoje, em tempo real, o Vaticano mostrou em tempo real que existe aproximadamente 11.000 pessoas que foi canalizada, ou seja, que virou santo, que virou uma doutrina de ordem para os fiéis adorar e prostrar e fazer cultos. Vamos estar aqui dando prosseguimento ao nosso tema de hoje, sobre os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 998, o estabelecimento do dia de finado. O dia de finado
Todos vocês sabem que finado é uma data, é 2 de novembro, ou seja, uma data onde que as pessoas levam pétalas, rosas, velas, fazem as suas preces, as suas orações para os mortos nos cemitérios. É uma pura verdade que para não só o meu país, a qual eu sou brasileiro, mas para todo mundo, para todo o planeta. É uma comemoração, uma data universalmente, ou seja, mundial, 2 de finado, estabelecido dia dos mortos. Foi no ano de 998 e também nessa mesma data foi também dado um dogma para a quaresma. A quaresma, todos vocês sabem, que é um período de 40 dias, que é um dogma que eles falam que a pessoa não pode comer carne vermelha, tem que ser só ovos ou peixe, etc. Nós vamos estar aqui dando prosseguimento a esse tema sobre os dogmas, sobre alguns dogmas que a Igreja Católica colocou e as pessoas seguem como ritmo de fé e doutrina. No ano 1000, o cano das missas, ou seja, então, quando se fez 1000 anos, começa-se o cano das missas. No ano de 1074, proíbe-se o casamento para os sacerdotes. Ou seja, a Bíblia nos fala que quando Jesus Cristo, quando Deus ele formou o homem do pó da terra, ele, olhando de cima para baixo, ele pensou bem que não seria bom que o homem vivesse só. E ele fez uma da sua disjuntura. Adormeceu ao homem, deu anestesia no homem, o homem se adormeceu e tirou uma das suas costelas e formou-se a mulher e deu para ser a sua parceira. E nessa data aqui, para vocês verem uma coisa muito forte, muito pesada, o Papa daquela época, ele achou por bem, no ano de 1074, proibisse o casamento do sacerdote. Então, até nessa data, o sacerdote poderia ter esposa, poderia ter filhos, igual muitos padres teve, e muitos tem, até no tempo que estamos vivendo, tem padre que eu conheço, que é até casado, que também tem filhos, mas só que não é aprovado pelo Vaticano. Mas nessa data aqui, para vocês observar aí, houve a proibição do sacerdote casar, no ano de 1074. No ano de 1075, o sacerdote casado deveria se divorciar. Ou seja, quando passou um ano após, todos os sacerdotes que eram casados, olha para vocês verem, tinha que divorciar das suas esposas. Como pode um líder religioso dar conselho para uma pessoa que é casada? Não tem nem como. Para uma pessoa que não é casada, não tem condição de dar conselho nem para ele si próprio. Quanto mais dar conselho para uma pessoa que é casada. Então fica até um pouco meio constrangido para um casal ouvir um sacerdote que não tem experiência num relacionamento, num casamento, para aconselhar uma pessoa que já vive aí há muitos anos. Já pensou um casamento, chegar um casal aí de boda de prata, 25, boda de ouro, 50 anos, não vou falar pessoas novas, aí de 5, 10 anos de casamento. Então eu quero falar, se chegar uma pessoa pelo aconselho, vai enfrentar até um pouco de dificuldade, porque ele não provou da essência do amor do casamento, que é bíblico, que é divino, que é dádiva do Senhor Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica manda se proibir nessa data aí todos os sacerdotes que eram casados para divorciar. E a Bíblia fala que o homem está nessa vida que estamos vivendo, o homem está, afirma, quando a pessoa se casa, só a morte que pode separar. E a Igreja Católica manda divorciar as pessoas que eram seus líderes. Imagina isso, uma pessoa que era líder, que era casada, ir no cartório e falar que a partir daquele exato momento o casamento tinha encerrado. Então vocês estão vendo aí, são datas específicas, datas reais, datas originais, e eu peço às pessoas que hoje gostam de estudar, gostam de pesquisar com mais
profundidades. Está na internet. Eu quero te dar um conselho aqui, que todas essas datas que eu estou pronunciando estão em tempo real na internet. Não é coisa de evangelho, não é coisa pensada minha, pessoal. São datas do próprio Vaticano, de todos os dogmas, de como começou as suas datas das suas doutrinas. Então nós vamos estar aqui dando prosseguimento aos nossos estudos, que são muitos importantes, muitos significantes. No ano 1100, introduz-se na igreja o pagamento das missas e do cultos aos anjos. Ou seja, não é mentira, porque a igreja romana, se vai batizar uma criança, eles cobram o dinheiro dos pais ou dos padrinhos. Se vai fazer um casamento, eles cobram. Quando dá 7 dias que uma pessoa falece, eles também cobram pela a missa de corpo presente. Então aqui está a data. Se você paga, foi formado como uma lei no ano de 1100. E eles começaram a cobrar para celebrar uma missa, sendo que a palavra de Deus, ela veio para ser gratuita. Jesus disse assim: de graça vos dai-vos, e de graça recebeis. Então a palavra de Deus, ela não pode ser comerciada, ela não pode ser vendida, ela tem que ser gratuitamente. Então fica aqui o meu respaldo, a minha fala acerca um pouquinho aqui também do ano de 1100, que a igreja começa a cobrar das missas, e também cobrar de diversas. Se eles fazerem 10 missas é pagado. Não fica vocês pensando que a missa vai ser de graça, não, que é pagado mesmo. Então vamos lá. No ano de 1115, a confissão é transformada em artigo de fé entre as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. No ano de 1160, estabelece-se os 7 sacramentos. No ano de 1186, o Concílio de Verona, estabelece-se a Santa Inquisição. Outra palavra que às vezes muitos neófitos ou semi-analfabetos, quando eu uso a expressão neófitos, pessoas que não teve uma escolaridade melhor, não teve uma oportunidade de estudar e não tem, nem passa pelo seu metabolismo. O que é a palavra Inquisição? Inquisição, para você que está estudando e formando ginásio, vocês viram em história, vocês viram lá quando teve a reforma religiosa de um padre chamado Martinho Lutero. Ou seja, vou mexer um pouquinho em história, porque foi na reforma que ele descobriu 95 teses e colocou lá de frente o Vaticano, e o Vaticano até hoje não conseguiu provar uma tese. Aí ele passou a se protestar contra todos esses dogmas que eu estou mostrando hoje em tempo real aqui no século 21. Segundo a história, matou aproximadamente 25 milhões. A Igreja Católica matou, hein? Não foi pouco, não. Você imagina que religião é essa que manda matar? A Bíblia diz que nós temos que morrer para defender o nome de Jesus. Agora, eu saí para defender, mas não sair matando os outros, enquanto eles matou? No meu país, no Brasil, eu estudei muito sobre história. No estado da Bahia, eles mataram na fogueira da Inquisição 600 brasileiros, 600 cristãos que aceitou Jesus como Salvador. A Igreja Católica mandou matar. Ainda na internet que vocês vão ver a história. Eu não estou inventando uma coisa da minha pessoa, porque eu tenho aprofundado em muitos conhecimentos nesses últimos dias. No estado da Bahia, o Espírito Santo de Deus faz eu lembrar que vai dar história também. Anchieta, não foi canalizado santo de vocês? Anchieta, o primeiro pastor que celebrou da Batista uma santa ceia lá no Rio de Janeiro, Anchieta mandou enforcar ele em uma praça pública. Que religião é essa que manda matar as pessoas? Isso é história de vocês. O Papa da atualidade que está aí, quando recebeu a ordem de ser Papa em tempo real, ele pediu perdão em nome da Igreja das 30 máquinas que estão lá em tempo real no Vaticano. E eu tenho esse livro dessas máquinas, das torturas que eles matavam os irmãos que aceitavam Jesus
como Salvador. Essas marcas tem tempo real no Vaticano. Isso aí não é balela do evangelista de religioso, não. Todas as marcas de tortura a Igreja Católica criou, porque quando Martinho Lutero ganhava pessoas do outro lado, eles mandavam matar os irmãos na fogueira da Inquisição. Por isso que eles conseguiram matar 25 milhões de evangélicos, de pessoas santas, porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão. Essas máquinas estão em tempo real no Vaticano, no museu. Inclusive o livro da CPAD, que tinha as gravuras comprovando essas máquinas de tortura. Por isso que esse livro ele foi proibido pela CPAD do estado do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus. Eu tenho esse livro ainda, porque na época ainda não tinha a proibição. E agora eles já tem alguns anos que eles proibiram para ninguém ter acesso, para ficar com pena de tantas pessoas que foi torturada na fogueira da Inquisição. Então nós vamos estar aqui dando prosseguimento sobre o tema de hoje, é interessante, sobre os dogmas. Eu já mostrei o significado da palavra dogma, ela vem do original do grego, ou seja, é um conceito que a pessoa cria e forma-se uma doutrina. Ou seja, então, o tanto de doutrina que eles inventou a partir do ano 416, que a primeira fala minha foi sobre o batismo de criança. E eu mostrei à luz da Bíblia que o batismo de criança ele é antibíblico. E mostrei que Jesus foi batizado com 29 para 30 anos de idade. E quando Jesus nasceu, ele não foi batizado. Com 7 dias, Jesus foi apresentado. É totalmente a diferença de batizar. Então, nós vamos estar aqui dando prosseguimento aqui sobre alguns dogmas. Eu coloquei aqui uma coisa que eu me achei interessante. No ano de 1220, a adoração à hóstia. Ó, para vocês verem. Ó. Então a Igreja Católica adora a hóstia. Está aqui, ó, na história, né? Adoração à hóstia. No ano 226, a introdução se elevada-se à hóstia. No ano de 1229, proíbe-se a leitura da Bíblia. Outra coisa de aberração. Como é que a pessoa prega uma palavra e manda o povo coibir o povo para não ler a Bíblia? Eu quero mostrar dois áudios aqui importantes. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, quem escreveu esse livro é Mateus, mas quem está pronunciando que Mateus escreveu é Jesus. Jesus disse assim, ó: errai-vos, porque não conhece as sagradas escrituras e nem o poder do Pai dele. Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais, pensais ter nela a própria vida eterna. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: o meu povo lhe foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Vocês viram aí como é que vocês não têm conhecimento nenhum? E aí a igreja nessa data manda proibir o povo de não ler Bíblia. Apesar que a Bíblia, na verdade, ela não veio para ser lida, ela veio para ser examinada. Porque ler, a pessoa que gosta de ler pode ler jornal, faixa, ser curioso, ler qualquer atividade, ler qualquer literatura, mas a Bíblia veio para examinar, porque no momento que a pessoa começa a examinar, você vai descobrir o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E aqui a igreja manda, na época, você vê que os dogmas loucos, manda proibir de comer a palavra de Deus. A coisa que eu mais gosto é de alimentar, porque a palavra, ela alimenta alma, espírito, juntas e medula. Porque lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma, do espírito, da junta das medulas, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração, ou seja, do homem ou da mulher. Uma outra heresia, uma outra aberração muito forte, quando esse Papa manda os fiéis da época proibir de não ler as Sagradas Escrituras. Está vendo aí que são datas de vocês, são históricos de vocês, que o evangelista está trazendo aqui esse tema tão gostoso, tão importante, tão significante. Eu também descrevi também aqui
uma outra questão muito interessante. No ano de 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles declaram que a única igreja verdadeira que poderia salvar o homem era eles. Uma outra aberração, um outro erro, um conceito de doutrina que vocês têm, que vocês é a primeira igreja. Eu quero nesse exato momento mostrar para as pessoas que é mentira. A primeira igreja que veio no mundo se chama primitiva. Os padres nunca estudam, não. Eles têm uma formação acadêmica, teológica tão boa, tão bonita, e quer pôr eles como primeiro, é balela, é mentira. A primeira foi a primitiva. Eu provei para vocês que do ano 33 ao ano 196 até aí, eles viveu uma igreja verdadeira, porque não tinha relíquias, não tinha os dogmas, só servia Pai, Filho e Espírito Santo, igual os evangelhos de hoje, louva e segue. Aí depois disso começa assim, vir os dogmas, aí rompeu tudo. Então, a primeira igreja não foi a igreja católica, porque Jesus Cristo, ele foi católico. Ele só não foi católico apostólico romano, ele foi católico apostólico cristão. Evangelista, qual é o significado? Hoje em cada país tem um missionário levando as boas novas de salvação. Na janela 10 por 40, que está a maior concentração dos muçulmanos, e os muçulmanos é a religião mais grande do planeta Terra, está aproximadamente hoje com 3 bilhões e 500 mil adeptos. Vocês que é romano, está aí com os seus 1 bilhão. Então faltam muitas pessoas ser ainda alcançadas, não considerando ao espiritismo, seitas e outras crenças, né, que eu não estou colocando aqui nesse estudo. Então, uma outra questão também, no ano de 1303, eles querem focar para os fiéis que a única igreja verdadeira, a igreja é tão verdadeira que tem esse tanto de heresia e de mentira. Porque de Gênesis, Apocalipse, todos esses dogmas aqui, Jesus não viveu, Jesus não ensinou, você não encontra. Você não encontra um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus Cristo ensinando esses dogmas. Interessante eu fazer essa colocação nesse exato momento. Então, você está aí analisando, aprofundando, tirando todas as suas dúvidas sobre os dogmas. Eu também coloquei também dentro desses dogmas dele uma coisa muito interessante. No ano de 1854, a definição dos dogmas da Imaculada da Conceição de Maria. No ano de 1864, a declaração da autoridade temporal do papado. Ou seja, o Papa ele tem tempos determinados. No ano de 1870, a declaração do papado. E no ano de 1950, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Então está aqui alguns dogmas, que são muitos, eu classifiquei só esses aqui que o povo mais tem me perguntado nesses últimos dias, porque quando termina alguns dos nossos cultos, alguma pessoa que está formando a faculdade, alguns que estão no meio, que estão terminando, pessoas que o nosso jovem hoje, os nossos filhos, estudam muito. Então hoje até para um líder, ser líder, tem que tomar muito cuidado com o que pronuncia e fala lá no altar. Porque o nosso auditório hoje não é analfabeto. É um auditório hiper de pessoas inteligentes, principalmente uma juventude que vê muita coisa, porque hoje tem a informática, tem a internet ao favor dele. Então tudo que um pastor soltar uma ratada, uma besteira, ele vai pesquisar se aquilo que ele prega é verdadeiro. Antigamente não tinha essa saída desse recurso, mas hoje tem. Então é por isso que o evangelista tem tomado esse cuidado do equilíbrio, do aprendizagem e do ensinamento da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, estou já quase terminando a minha fala dessa palestra, versículo 17 até o 19 fala: qualquer que ensina esse evangelho errado não tem parte nem na cidade santa, nem no céu a pessoa entra. E eu quero te dizer uma coisa, que nós não podemos ensinar esse evangelho de qualquer jeito. Ele tem que ser ensinado corretamente, porque a Bíblia diz que Jesus está perto de voltar.
A Bíblia disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde que estiver o cadáver, juntarão em água. Muitos dizem assim, a morte física bateu ou morreu, vocês estão todos enganados. Você já lê Daniel capítulo 12, versículo 2, muitos que dormem no pó da terra há de ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, o horror e o desprezo eterno. Lá em Hebreus capítulo 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue um juízo. Hebreus 9, 28, Jesus vai voltar pela segunda vez sem pecado para buscar aquele que espera e aguarda para a salvação. Jesus não vai vir buscar placa de igreja, Jesus não vai vir buscar pessoas que estão batendo no peito aí, eu sou o apóstolo tal, eu sou o pastor tal, eu sou o diácono tal, eu sou o presbítero tal, o evangelista tal. Não. A Bíblia diz que no céu só entra duas classes de pessoas. E vocês vão aprender aqui agora. Só entra servas e servos, ou seja, mulheres e homens salvas, curadas e libertas. Porque lá em João capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo disse assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse lá em João 8,36, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vos sereis livres. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Ou seja, tem milhares de caminhos. Você não está trilhando nesse caminho da idolatria, dos dogmas? É um caminho, mas não dá você direito de salvação. E ele diz que ele é o único caminho. Tem muitos caminhos que a pessoa pode até andar e trilhar para servir como ser religioso, mas não dá direito de salvação. Eu quero finalizar lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro nome é dado pelos homens aqui na terra, pelo qual que devemos ser salvos, só o nome de Jesus Cristo. Juntando os 11.000 santos, que foi canalizado e virou santo da igreja romana, que virou um dogma. Nenhum deles juntando pode salvar ninguém. Mas o único que pode salvar é Jesus Cristo. E a você que quer estudar o livro de sabedoria que mais condena o credo romano, é a Bíblia Romana. Está lá no capítulo 13 todo, você pode ler, e o capítulo 14. Isso não é conversa do evangelista, não é conversa de religioso, é assunto de vocês. Primeiro que o livro de sabedoria, ele não encontra na nossa Bíblia aqui, traduzida por João Ferreira de Almeida. Eu estou aqui com a Bíblia do Obreiro, traduzida por João Ferreira de Almeida. E, ou seja, na Bíblia de vocês tem esses 7 livros. É um dos livros considerados apócrifos. Porque o que significa a palavra apócrifos? Não foi inspirado pelo Espírito Santo. Então ele é apócrifos. E por ele ser um livro não inspirado, Deus permitiu, na sua essência de sabedoria, permitiu os monges da época traduzir o que é certo e o que é errado sobre a escultura. Ou seja, todo Deus minúsculo se refere à imagem de escultura, se refere a um Deus morto, se refere a um Deus pagão, se refere a um Deus inútil que não pode salvar ninguém. Então fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu carinho, que você venha analisar, estudar, pesquisar e deixar Jesus Cristo fazer uma morada dentro dos vossos corações, porque eu prego, nós pregamos, mas quem convence não é meus métodos, nem meus conhecimentos, se chama Espírito Santo. Porque a ordem de Jesus é essa, e de pregar o meu evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. E ele diz, porém, quem não crê já está condenado. Então muitas pessoas podem ser condenadas porque não crê, desacreditar. Aí é uma questão pessoal do ser humano, mas a palavra que eu trouxe nesse exato momento foi uma palavra rica, foi uma palavra muito eficaz. Eu quero desejar a todos que venha estar cada dia aprimorando conhecimento, venha estar adquirindo conhecimento, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. O meu abraço, quem me despede com a paz do Senhor, é deste amigo e companheiro de sempre, o evangelista irmão Wagner.